curativo, compreendendo o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. O que o Drauzio Varela fazia dentro do Carandiru era assistência à saúde, como médico. Mas não é só o médico. Eles têm que ter no estabelecimento um dentista para fazer o tratamento dentário do preso. Ele tem que ter dentro do estabelecimento remédios para dar o atendimento farmacêutico. Aí você me pergunta, mas professor, e se o preso estiver com uma doença grave e não puder receber atendimento dentro do estabelecimento prisional? Como é que faz? Prestem atenção. Quando o preso necessitar de tratamento médico especializado, você, como advogado, ou você, como promotor de justiça, pode pedir o que nós chamamos permissão de saída. Vamos ter uma aula só sobre permissão de saída. A permissão de saída é um requerimento encaminhado para o diretor do estabelecimento penitenciário, não é encaminhada ao juiz, atenção. Você pode encaminhar ao juiz se o diretor do estabelecimento penitenciário, evidentemente, não atender o pedido. O juiz da execução serve como uma espécie de órgão recursal desse pedido aqui. Beleza? Professor. Oi, diga, Valentão. Mas o preso, na hora que ele sai lá da prisão, ele tem que ser atendido junto à população? Veja bem. A população... Nós vamos ver quando nós falarmos da autorização de saída, que o preso, né, ele sairá do estabelecimento prisional no caso de tratamento médico ou no caso de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. No caso do atendimento médico, a saída é feita por escolta. E convém que antes do delegado de polícia ou do diretor de estabelecimento penitenciário liberar o preso, ele ligue para o hospital e diga: olha, está indo o preso fulano de tal para receber o atendimento médico. Porque, evidentemente, se o preso for por escolta, tiver uma fila imensa para as pessoas serem atendidas lá, corre o risco do preso vir até a fugir. Então, o diretor do estabelecimento diligente, o que ele faz? Ele manda uma pessoa telefonar para o hospital para reservar um horário para atender aquele preso. Porque não é justo. O preso vai sair, às vezes está passando mal lá na delegacia, você liga para a polícia militar, consegue 2 policiais com muita dificuldade para fazer a escolta do preso, chega lá o preso fica esperando. O preso não pode ficar. Atendimento, se for um atendimento emergencial, ele terá preferência. Mas mesmo se for emergencial, acho que eles têm preferência. Quem tem preferência pelo direito brasileiro são, pelo princípio da prioridade absoluta, crianças e adolescentes e idosos. O caso do preso é um caso à parte. Se ele está passando mal no lar, né, foi realmente um negócio grave, aí sim, se chegar lá no hospital, está atendendo criança e idoso, teoricamente ele não teria preferência. Mas, como ele está sob escolta, que essa saída é sob escolta, é necessário que haja uma preferência porque ele seja logo atendido e liberado para voltar para o estabelecimento prisional. Bom, assistência jurídica. Essa assistência jurídica nada mais é do que a assistência
que o preso recebe da pessoa do advogado, né? O advogado do preso. O preso pode ter um advogado, tem dinheiro, paga um advogado particular, não precisa da assistência jurídica do Estado. Mas se o preso for pessoa pobre, no sentido da lei, e não disponha de recursos financeiros para continuar patrocinando o advogado, ou porque ele não tem, aí vai ter que constituir um advogado. E o Estado tem que dar um advogado preso. Nós já vimos que um dos princípios da execução é a ampla defesa e o contraditório. Como é que o preso vai fazer? Vai exercer ampla defesa sem advogado? Como é que ele vai contraditar o que foi alegado pelo MP se não tem advogado? A Constituição prevê, artigo 5º, né? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. E essa assistência é imprescindível, uma vez que, como nós já vimos, o processo de execução penal, ele respeita o princípio do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, do devido processo legal. Então ele vai precisar de um advogado para fazer a defesa dele dentro do processo. Até aí tudo bem? Fácil. Não tem nada difícil aí. Por enquanto. Por enquanto. Vai começar a ficar mais difícil agora. Direito ao trabalho. Terá finalidade educativa e produtiva o trabalho do preso, artigo 28 da lei. E será remunerado. Atenção, o trabalho que o preso exerce é remunerado. A remuneração não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Alguns doutrinadores questionam esse dispositivo da Lei de Execução Penal, alegando que, se a Constituição Federal determina que o trabalhador não pode receber menos que um salário mínimo, estando preso, exercendo atividade laborativa dentro do presídio de 6 a 8 horas, ele é um trabalhador como outro qualquer. E, teoricamente, deveria receber, no mínimo, um salário mínimo. Embora esse entendimento não seja pacífico. Tá? Eu, particularmente, acho que o preso deveria receber pelo menos um salário mínimo. O que ele vai fazer com um salário inferior a 3/4 do salário mínimo? É muito pouco. Mas o preso não ganha alimentação, não ganha vestibular, mas preste atenção. Mas calma lá, Valentão. Eu vou explicar para vocês que o preso, prestem bem atenção, se ele está trabalhando, pode ser descontado do salário dele uma parte para reparação da vítima, uma parte ele vai ter descontado para pagar a despesa que o Estado está tendo com ele lá, e uma parte ele vai ter descontado para eventualmente sustentar a sua família, né? Então, há previsão de descontos para indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente, não reparados por outros meios, para assistência à família e para o pagamento de pequenas despesas pessoais. O restante constituirá um pecúlio, objeto de depósito em caderneta de poupança, e será liberado quando o preso for colocado em liberdade. Evidentemente que, se o valor for pequeno, ele tiver que pagar a pensão, tem preso aí que tem 2, 3 mulheres com filho,
vai ter que pagar indenizar a vítima, vai ter que pagar o Estado, vai ter que comprar objetos pessoais. Como é que ele vai fazer uma poupança? Realmente é difícil. Mas tem umas coisas que a gente não entende. Nenhum trabalhador que trabalha honestamente não consegue fazer isso tudo, o cara toma. Mas é o que eu expliquei logo no início da aula, que a gente mostra como a lei é. Não estamos necessariamente dizendo como é a realidade dos fatos, né? A lei é muito boa. A lei, ela serviria para ser aplicada em países como a Noruega, como a Suécia, né? Mas aplicada no Brasil é um pouco diferente. Bom, além de ser um direito, o trabalho é um dever. Prestem bem atenção. Ele é um direito e é um dever. Se o trabalho, se o preso não exerce, né, o trabalho dele, ele está inobservando as regras da LEP e essa inobservância constitui falta grave. Ele não trabalhar, ele não cumprir com as suas obrigações laborativas, constitui falta grave. Tá? Detalhe: quais os tipos de preso que não são obrigados a trabalhar? Quais os tipos de preso que não são obrigados a trabalhar? O preso político não está obrigado a trabalhar. Preso político. Não é que o preso... Enfim, sem comentar. E o que se aplica também ao preso provisório. O preso provisório poderá fazer, né? Exclusivamente ele pode trabalhar, mas dentro do interior do estabelecimento prisional. Então o preso político, tá? O preso político e o preso provisório não estão obrigados a trabalhar, tá? Ao trabalho dos presos não se aplica a consolidação das leis do trabalho. Significa dizer que se você, tá, for advogado de um preso, o preso chegar para você e disser: doutor, diga lá, eu estou trabalhando lá no presídio, não me pagaram férias, 13º, não assinaram minha carteira, cadê meu FGTS? O que você vai dizer para ele? Meu amigo, infelizmente, o seu trabalho não é seletista. O trabalho do preso é de natureza de direito público. Se cair na prova de vocês, vocês já sabem. O trabalho do preso é de natureza de direito público. É como aquelas pessoas que são contratadas temporariamente pelo Estado para aqueles serviços de relevância pública e que, evidentemente, não têm direito às verbas trabalhistas, 13º, FGTS, assinatura da carteira, etc. Porque a natureza é de direito público. Tá? Mas ao preso é estendido os benefícios do acidente de trabalho. Atenção, se o preso sofreu um acidente de trabalho, ele vai ter todos os benefícios como se seletista fosse. E tem mais, mesmo que o preso não esteja trabalhando porque sofreu um acidente de trabalho, esse tempo que ele ficou em benefício, né, por causa do acidente de trabalho, mesmo ele não estando trabalhando, conta para efeito de remissão. Cuidado! E a aposentadoria? Aposentadoria vamos falar já já. Calma, vamos chegar. Até aí tudo bem? Não, licença-prêmio tu já queres demais, né? Um preso com direito a licença